Câmara aprova arcabouço fiscal sem Fundeb e o Fundo do Distrito Federal. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ficaram fora do novo arcabouço fiscal. Por 379 votos a 64, os deputados aprovaram ontem à noite a emenda do Senado que retirou os dois fundos das novas regras fiscais. Com a conclusão da votação, o texto vai para a sanção presidencial. Assim que for sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo marco fiscal atingirá o teto federal de gastos e que vigorava desde 2016. O fim do teto estava previsto pela emenda constitucional da tramitação aprovada no fim do ano passado, mas dependia da aprovação do arcabouço fiscal para entrar em vigor. A exclusão dos dois fundos foi fruto do acordo costurado entre a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, líderes da base governista, técnicos do Ministério da Fazenda e o relator do projeto de lei complementar na Câmara, o deputado Cláudio Cajado. O parlamentar havia dito ser contrário às mudanças inseridas pelos senadores no novo marco fiscal, mas reconheceu que a maioria dos partidos votaria pela retirada dessas despesas do novo marco fiscal. O único ponto que não houve acordo entre o governo e os deputados foi na mudança do período de cálculo da inflação pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, para corrigir os limites de gastos. As despesas serão corrigidas pelo IPCA acumulado entre julho de 2 anos antes e julho do ano anterior. O Senado havia aprovado a mudança do período de apuração para a inflação de janeiro a dezembro do ano anterior, mas os 6 primeiros meses do ano pelo IPCA efetivamente apurado e os 6 meses restantes com a projeção do índice. A princípio, a rejeição da mudança do Senado retira 32 bilhões do orçamento de 2024, porque está prevista uma alta da inflação no segundo semestre deste ano. No entanto, no fim da tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que houve um acordo para incluir esse montante na Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO de 2024 como despesas condicionadas, que só podem ser realizadas se houver espaço fiscal. O projeto da LDO do próximo ano só será votado após o novo arcabouço. O plenário registrou destaque do PDT, que queria incluir as verbas para ciência e tecnologia no novo arcabouço fiscal. A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, chegou a comparecer no plenário da Câmara em defesa da aprovação da proposta. Outro destaque rejeitado, apresentado pelo MDB, criava o Comitê de Modernização Fiscal, que pretende aprimorar a governança das finanças federais e aumentar a transparência do orçamento. Aprovado no fim de maio, em primeira votação na Câmara, o novo arcabouço fiscal teve de ser votado novamente pelos deputados, porque os senadores introduziram várias mudanças no texto no fim de junho. A princípio, a segunda votação na Câmara estava prevista para a primeira semana de julho, mas foi adiada por causa da aprovação da primeira fase da reforma tributária na Casa e do projeto que muda o sistema de votação no Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais do COARF. A votação deveria ter ocorrido na semana passada, mas foi adiada por causa das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a concentração de poderes na Câmara dos Deputados. A reunião de líderes em que os acordos foram fechados só ocorreu na noite de segunda-feira, dia 21. Eu particularmente fiquei surpreso com o fato de votarem isso assim. Eu imaginei que ia bater 31 de agosto e ia ser o desespero para a votação dessas matérias. A mudança ficou um pouco tanto confusa com essa relação ao período, se 2 anos antes, 2 anos daqui, 2 anos para lá, o período. Só que, financeiramente falando, o impacto disso aumenta, né, a restrição quanto ao governo federal no aumento de gastos. Eu vou fazer aqui um resuminho para quem nos assiste e nos ouve, e depois o Dr. José Luiz complementa e o Márcio também. Vou tentar fazer de uma forma clara, como eu sempre falo aqui, para explicar. No governo anterior, existia o chamado teto de gasto. Foi a primeira vez que um governo pegou um teto de gasto. O que é teto de gasto? É exatamente aquele valor que você pode gastar, é um teto. Muito bem. Quando esse governo assumiu, mas esse teto de gasto é absurdo, não tem como a gente investir, não tem como a gente comportar todos os gastos e os programas que vai sair. Então foi feita uma PEC, a chamada PEC da gastança. Então não valia mais o teto de gasto que valeu do governo anterior e a licença para gastar.
Feito isso, veio o chamado arcabouço fiscal. Não precisávamos de um arcabouço fiscal, já tínhamos o teto de gasto. E teto de gasto significa justamente isso, o quanto você pode gastar. Fora daquilo, se você gastar, por óbvio, vai faltar. Alguém vai pagar essa conta. Então, esse arcabouço fiscal não é nada além disso. Licença para o governo gastar. Um governo gastão que não quer fazer uma reforma administrativa, que não quer diminuir gastos, né? Fechando aqui esse aumento que foi dado de 9% ao servidor federal. É uma prova disso. Então, é licença para gastar. Nada além disso. O que vai acontecer? Nós vamos pagar essa conta. E você veja aqui na matéria, vários setores quiseram ficar de fora. O Fundeb tem que ficar de fora, mas a ciência e tecnologia tem que ficar de fora. O que é ficar de fora? Além do arcabouço fiscal, né, que eu chamo aqui de calabouço fiscal, todo mundo quis defender o seu pirão. Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz o Márcio aqui. Então, além desse absurdo desse arcabouço fiscal, diversos fatores ficaram de fora, ou seja, para se gastar além do arcabouço, nada além disso. Essa conta vai vir, vai chegar, já está chegando, e quem vai pagar, como sempre, somos nós, o pagador de imposto. Doutora Denise, você falou sobre o licença para gastar, isso me lembrou os filmes do James Bond, com licença para matar. E eu acho que talvez a morte, no caso aí, seja da nossa economia, o que é algo muito preocupante. Realmente o governo ele pediu essa licença para ele poder gastar sem medo e sem nada. Meu ponto é, no que estamos gastando? Nós vamos investir no país? Nós vamos criar infraestrutura? Nós vamos melhorar a vida de todos? Ou nós só vamos gastar por gastar? Esse é o ponto. Ou gastaremos no PAC. O PAC está aí. 5 mil obras, li numa matéria hoje de manhã, 5 mil obras inacabadas do tal PAC da ex-presidente Dilma. Onde gastaremos esse dinheiro? Eu vou fazer uma comparação bem rasa nessa questão do orçamento, para a gente poder, para quem está nos ouvindo, lógico. Quando você projeta uma reforma na sua casa, você faz uma projeção de um orçamento. Aí você projetou, está tudo planejado, você vai executar. E, obviamente, se surgir algo no meio do caminho, você vai explorar o seu orçamento. Então você faz uma previsão, olha, eu orcei 10, mas eu posso chegar a 12, dentro de uma responsabilidade. Quando a gente coloca o teto de gasto do governo, é óbvio, a gente imagina que o governo tenha responsabilidade de planejar para não chegar a esse teto. E se for necessário utilizar dessas ferramentas, que seja o mínimo. O mínimo, possível. Mas tem um ponto muito pior nisso tudo, porque dentro desse arcabouço fiscal, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, projetou, não, mas o gasto é tanto, mas a arrecadação também vai bombar, o país vai decolar, o Brasil voltou. Até agora não se tem notícia de onde virá essa arrecadação, porque foi como o Márcio disse, né? Você tem um orçamento de uma reforma, vou gastar 10 mil, se eu gastar 2, peraí, vou receber um dinheirinho ali, né? Estou trabalhando, tenho uma reserva, vou fazer um financiamento, alguma coisa assim. O governo não tem, ele não tem, essa é a grande verdade. Esse governo não tem a receita, não tem um projeto de onde virá essa receita. De onde vai vir? Essa é a pergunta que fica, para pagar a gastança. E talvez, eu acho que o ponto principal e mais assustador de tudo isso é que as últimas notícias dizem conta que a nossa arrecadação caiu aos mesmos níveis da pandemia. Ou seja, isso é muito preocupante. É um sinal que o setor de serviço está parando, é um sinal que a nossa indústria está parando, e isso não é um bom sinal para a gente. Quando nós tivemos a pandemia, ela foi um ponto fora da curva. E é desses pontos fora da curva que a gente fala na relação contra o orçamento. E você realmente tem uma possibilidade, não, peraí, eu vou ter que enxugar daqui, eu vou ter que abrir uma exceção, porque é algo necessário e fundamental, precisa ser feito. Ok, é assim que a gente imagina, mas cheque em branco, a gente se preocupa, porque é dinheiro público e isso tudo reflete na vida, no dia a dia. Na nossa vida. Pessoas que vão ao supermercado e compram um litro de óleo de soja a mais de R$8. Não falamos um litro aqui de leite a R$7, quer dizer, não dá, né? Não falamos aqui no começo do programa, né, para não passar em branco sobre o cartão de crédito, é isso que o governo quer fazer, vai usar o cartão de crédito. Vai usar, vou pagar o mínimo e empurrar com a barriga, não dá. O problema é que essa conta chega. Agora, detalhe, nós estamos aqui falando das ações do governo federal.
Mas a gente tem que dar nome aos bois também. Você votou no deputado que está votando em seu nome. Se você não está satisfeito, repense o seu conceito. Sim. Se está satisfeito, continue. Né? E as ações, eu sempre falo, o povo tem o governo que merece. Sim, falamos sempre aqui dos nossos representantes. Veja quem você coloca no Congresso para te representar. Porque o presidente indicou o Zanin, mas foi o Congresso que aprovou o nome dele. Exato. O presidente, mas foi lá que foi aprovado. Sim. O presidente pede, sugere, os ministros encaminham, mas o Congresso é que define. E a definição do Congresso faz parte do seu voto.